toda a igreja, a todos que posteriormente irão assistir no YouTube a essa mensagem. Esse é o segundo domingo que estamos retomando, esse período de pandemia, já com alguns irmãos vacinados, e feliz de ver aqui alguns irmãos de volta, tá? Irmã, seja bem-vindo, irmão, seja muito bem-vindo novamente. E os que estão em casa, não é uma convocação, mas quem se sentir seguro, tá? Domingo que vem, se quiser, esteja aqui às 10h30 da manhã, se quiser, se puder. Vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos aprender do Senhor, receber a sua palavra e ter comunhão também. Aqueles que se sentirem seguros para isso. Quem não se sentir seguro ainda, siga a sua consciência, tenha total prudência e o Espírito Santo de Deus vai falar contigo assim mesmo. Seja aqui presencial ou seja em casa, porque o Espírito Santo de Deus é dinâmico, é vivo, é eficaz, nos preenche, nos sustenta e nos mantém. Graças a Deus que aqui estamos, e só estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos cobriu e a força que Ele nos dá nos traz aqui e nos permite estar agora. Graças a Deus por tudo. Vamos abrir, hoje é domingo que vamos celebrar a ceia, então trouxe um tema bem pertinente para esse dia. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, apenas um versículo, e é um versículo muito conhecido, até por se tratar de um ponto central na fé cristã, tá? Um ponto central no cristianismo. Bem facinho de achar aí, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E vamos ver porque também, mesmo sendo um ponto central, às vezes justamente essas coisas que nos parecem as mais óbvias, às vezes é aquilo que a gente acaba negligenciando, porque se habitua com isso ou com aquilo, você até fala, ou até declara, se for perguntado, você acredita em tal coisa? Sim, mas na prática às vezes a gente relaxa, a gente fraqueja e acaba dando bobeira, não pode vacilar. Vamos ler? Quem já achou? Todos acharam? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por esse domingo, por esse 6 de junho, que o Senhor nos permite estar aqui em sua casa, em comunhão com nossas irmãs, nossos irmãos, que a sua graça, mais uma vez, o seu poder e a sabedoria do alto nos preencha, nos dê a plenitude para compreender os seus recados, Deus, para os nossos corações aqui nessa manhã, e que da mesma forma, esse poder, ó Pai, que transborda do seu trono, alcance a todas as pessoas que estão agora em suas casas e vão também receber a sua mensagem, ó Deus, que somente aquilo que provém de Ti venha a ser dito, venha a ser compreendido por todos nós aqui nessa manhã. É assim que nós clamamos, é assim que nós cremos, e desde já te exaltamos e agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá. Esse é um ponto central na fé cristã. E essas coisas que nos parecem tão óbvias, claro que Cristo vive em mim. Mas é claro que fui crucificado em Cristo. Às vezes essas coisas que são as mais repetidas, acaba sendo aquilo que a gente negligencia no dia a dia. Ou pode se tornar algo que nós automaticamente falamos e, por ser algo já corriqueiro, paramos de meditar sobre. E eu vou dizer, é necessário sempre estar meditando na palavra de Deus, meditando nos ensinos do Senhor, seja naquelas coisas que a gente vê menos em temas menos vistos, ou sejam também nos temas principais, nos temas centrais da fé cristã. E até por um motivo parecido com esse relembrar, com esse rememorar, que, por exemplo, comemoramos a ceia, que é um momento para você fazer uma análise e você relembrar da morte de Cristo, de toda essa coisa. Tem que ter isso aqui. Por quê?
Isso é um tema central, ok. Vamos olhar para a humanidade de uma maneira geral. Vamos olhar para nós mesmos, tá? No geral, vamos admitir que as pessoas, nós, embora de uma natureza má, decaída, que é a primeira natureza que temos, muitos dos seres humanos querem acertar. No geral, as pessoas querem sim fazer o que é melhor. E cada um procura a sua maneira de fazer isso. Alguns vão buscar, vai meditar, outros vão buscar na filosofia, ou em crenças, muitas vezes crenças orientais, né, que conduzem a uma atitude mais pacífica. De alguma forma o ser humano, no geral, ele quer. Claro, existem sim aqueles indivíduos deliberadamente ruins, a gente sabe disso, mas não é o foco hoje, não é deles que vamos falar hoje. Vamos falar mais de pessoas que eu espero que, gente como a gente, que no geral quer acertar, quer fazer o que é bom, e até se esforça, vai, pratica a caridade aqui ou ali, procura ser correto em suas transações, ser honesto, procura cuidar bem de sua família, não faz fofoca do vizinho, né? Não joga pedra na casa do vizinho, procura não incomodar os outros. São atitudes que a gente encontra, inclusive, fora do meio cristão, tranquilamente. Mas então, isso é o suficiente? Isso nunca foi suficiente. O ser humano, por natureza, tá? Não falamos totalmente ele decaídos, as pessoas por natureza, elas querem sim se elevar, querem ser melhores. Nós queremos ser melhores, e a gente tenta, nós vamos tentando, mas Deus desde sempre viu e claramente esteve o fato de que o ser humano por si não consegue. Não seria suficiente qualquer coisa que eu fizesse, por mais acertada, por mais nobre, por mais serena que fosse a atitude, não seria suficiente para elevar 1 centímetro sequer da minha espiritualidade, do meu ser. Não seria o suficiente. Então, quando nós, pela nossa, sempre enfatizo isso, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa suposta sabedoria, pela nossa suposta bondade, quando nós, por nós mesmos, tentamos uma elevação espiritual, uma elevação mental, nós fracassamos miseravelmente. Nós fracassamos miseravelmente. Por mais belo e nobre que possa ser o conjunto das atitudes. Olha só, por mais belo e nobre. Enquanto a gente continua, enquanto o ser humano continua nessa toada, a vida vai ser o quê? Nesse sentido, uma vida de fracassos, uma vida de quebrar a cara, de quebrar a cabeça e não sai do lugar. Uma coisa que nós precisamos entender, primeiramente, é que quando declaramos, né, estou crucificado em Cristo e agora Cristo vive em mim, fisicamente, é óbvio que eu não estou numa condição física de crucificado. Amém. Glórias a Deus. Mas precisamos entender e relembrar, que se algum sacrifício foi ou é necessário, na verdade, já foi feito. Logo, não preciso chicotear a minha carne. Logo, não preciso de penitências. Logo, eu não preciso querer um esforço humano para a libertação e a elevação ou a salvação da minha alma. Primeira coisa é relembrar. Se algo poderia ser feito, e podia, esse algo já foi. Se tem uma coisa que poderia ser feito para que nós fôssemos transformados dessa primeira natureza para uma natureza elevada, feitos filhos de Deus,
essa coisa já foi feita. Se há um preço a ser pago por todos os erros da minha vida, por todos os erros da sua vida, aqueles que eu sei, aqueles que eu nem sei, aqueles que você nem lembra, se algo poderia ser feito para apagar definitivamente esses erros no reino espiritual, isso já foi feito. Quando declaramos que crucificado estou em Cristo, a implicância direta, primária disso é o quê? Se há alguma sombra de morte, alguma sombra de culpa pairava, não paira mais. Por quê? Essa sombra de morte ou de culpa já foi lançada em Cristo. E se eu achava, e se você achava que alguma coisa você poderia fazer para a sua própria salvação, para a sua elevação como pessoa, como ser humano ou espiritualmente, essa coisa só será possível se você entender que Cristo, até isso, já fez por você. Eu preciso relembrar que isso Cristo já fez por mim. Tudo o demais são acessórios. Como diz uma conhecida minha, isso é perfumaria. Isso é perfumaria, né? Isso não é o ponto central. Tudo o demais é perfumaria. Então, quando eu for fazer caridade, eu vou ajudar o meu próximo. Por quê? Porque esse é o exemplo que, na verdade, Jesus me deu. Porque Jesus alimentou o que estava com fome. Quando eu consolar alguém, quando você consolar alguém no momento de tristeza, você o faz porque o Espírito Santo que Jesus já mandou para te preencher, te faz olhar para a cruz e saber que Jesus consolou, e Ele deu exemplo, Ele foi um ombro amigo, Ele trouxe palavras de vida. Quando você levar o Evangelho e levar a salvação a alguém, você o faz, não porque você seja um grande pregador, uma excelente pregadora, uma grande conhecedora da palavra de Deus, tem que ser mesmo, tem que ser, mas não é por isso, mas é porque em Jesus você faz isso. E se há algum mérito que há nessa coisa toda, esse mérito pertence sempre, unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Esse mérito nunca será meu, esse mérito nunca será seu. Porque quando fazemos de nós mesmos, o fracasso é evidente, o fracasso é óbvio, o fracasso é sempre. Mas quando fazemos balizados e fundamentados em Cristo, então aí há o sucesso. Mas como se mede o sucesso? O sucesso espiritual não se mede precisamente em riqueza ou em quantidades. O sucesso, espiritualmente falando, se mede em almas que são retiradas da morte e levadas para a vida eterna e alcançadas pela vida eterna, como a minha foi, como a sua, eu creio em Deus, que já foi também. E se no seu íntimo você presume que a sua ainda não foi, tenho que dizer que está aberto para você também. Está aberto. Enquanto a vida, você ainda tem essa oportunidade de viver uma vida vitoriosa. Porque aquele crucificado em Cristo, apesar de que realmente não precisa mais se penitenciar e se chicotear, e quando faz o correto, faz aquilo que é correto, porque isso lhe traz um grande prazer de fazer o que é certo, porque Jesus fazia todas as coisas que fez, e ele fazia aquilo com um prazer imenso, porque ele tinha plena certeza de estar aqui cumprindo a missão que o Pai enviou para fazer, que ninguém mais poderia, que ninguém mais pôde antes dele, durante a permanência física dele aqui, e nem depois dele. Toda a obra foi completada em Jesus Cristo. Então o que eu preciso fazer então para ter essa vida vitoriosa? Essa vida vitoriosa. Primeiramente, óbvio, como a gente fala de coisa óbvia, eu preciso desejar. Primeiramente, eu preciso querer. Lembra-se que você tem esse direito preservado. Você tem esse direito preservado. Vou aqui relembrar um filme, acredito que
se não todas, que a maioria das pessoas assistiram, né? Que é um filme de comédia, que é ali o Todo-Poderoso. Eu acredito que a maioria das pessoas assistiram isso, que é com o Jim Carrey, o primeiro. E no filme ali, né, ele queria conquistar ali a amada dele, ele fazia as coisas mais pitorescas, para impressionar, né, a menina ali, a mulher que ele gostava e que amava a ela. E tem uma cena do filme, não sei se vocês vão lembrar, ou vocês vão reassistir, percebam, tem uma cena que ela vira as costas para ele, ali na história, né? É cinema, na ficção ali, ele é Deus. Tem uma hora que ela vira as costas para ele e sai andando, e ele muito abatido, e ele vai e fala: me ame, me ame, me ame. E ela continua andando de costas para ele, totalmente indiferente à ordem que ele estava dando ali: me ame, me ame. É um filme de comédia? É um filme de comédia, ficção pura. Mas eu falei: olha só, teologicamente está certíssimo, está certíssimo. Quem fez esse roteiro conhece pelo menos um tanto da teologia, porque o personagem do filme aproximou a lua da terra, fez todo mundo ganhar na loteria, fez aquela papagaiada toda, tinha um poder imenso. Mas uma simples ordem ali: me ame, ele não conseguia. Por quê? Isso invadiria o livre-arbítrio da pessoa ali, o livre querer, a livre agência. Você tem. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, Deus jamais vai te forçar. O Espírito Santo jamais vai te forçar. Logo, nenhum pregador, nenhuma pessoa, que menos ainda, vai forçar, porque aquele que prega, ele prega da parte de Deus. Ele não pode fugir do que Deus o instrui e o revela e abre entendimento, que está tão somente já revelado na palavra de Deus. Não pode fugir disso. Então é óbvio que ninguém consegue te convencer a não ser o próprio Espírito Santo, e ninguém vai conseguir te forçar nada, a menos que você mesma não queira. Então a primeira coisa é desejar. Você deseja ter de fato uma vida vitoriosa? Tem aquele versículo, né? Mais que vencedores. É curioso, quem tem, sempre recomendo às pessoas: tenha uma Bíblia de estudo, é muito, muito bom. É muito bom. Tem uma Bíblia de estudo. Na minha Bíblia de estudo, eu aprendi lá que a palavra lá em grego é pernical. Não falo grego, tá? Tive a matéria lá na faculdade de teologia e não lembro quase nada mais. Essa é a verdade. Mas essa que eu lembro bem, que eu já tinha lido na Bíblia, o pernical, que foi traduzido como mais que vencedores. Aí se você vai olhar no grego, o que significa? Aquela pessoa que ela vai tendo vitórias constantes, e a vitória seguinte, ela é maior que a vitória anterior. Olha só, são vitórias constantes e elas vão se tornando ainda maiores conforme elas vão vindo. Então, quando isso foi escrito no grego, ele estava dizendo isso: em Cristo você vai vencendo sempre, e cada nova vitória é maior do que a anterior. É isso que significa, foi traduzido por mais que vencedores. Então, se você quer ser o mais que vencedor, se você quer realmente, primeiramente, né, se você já quer, então você precisa crer, acreditar. Acreditamos realmente em Cristo? Acredito realmente no sacrifício vicário de Cristo? Acredito realmente que as minhas culpas e pecados e fraquezas foram lançadas na cruz? Então aí estou de fato crucificado em Cristo? Então, se eu quero, se eu desejo isso, se eu creio nisso, então a partir daí efetivamente isso vai acontecer. Mas eu não posso ser um blasfemo. Por que um blasfemo? Por que blasfemar? Se eu disser que estou crucificado em Cristo e falar isso da boca para fora, mas a minha prática de vida não for condizente
com aquilo que eu estou falando. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, aí está um grande perigo, que é declarar uma coisa que não é verdade. Eu falo que estou crucificado em Cristo. Qual que é a implicância disso? É que Cristo vive em mim agora, né? Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Mas a minha prática de vida não é condizente com a prática de vida de Jesus Cristo. Então eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que Cristo peca categoricamente junto comigo. Seria uma blasfêmia terrível. Está vendo como o óbvio, às vezes a gente deixa passar batido e ele é muito perigoso? Ele é muito perigoso. Perigosíssimo. Então, por conta disso, nós precisamos aqui de um terceiro ponto que eu coloquei. Que o primeiro é desejar, acreditar, e nós precisamos dizer não. Dizer não. Sabe aquelas crianças birrentinhas que falam não, não, não? Para tudo aquilo que não vier da parte do Senhor, eu preciso aprender a dizer não. É o negar a si mesmo, a natureza anterior, que às vezes grita e quer voltar. Preciso dizer não. Para aquilo que me afasta do que é o correto, eu preciso dizer não. Mas como que eu vou saber o que eu preciso dizer não, ou aquilo que é sim? Ora, se você de fato já desejou, se você de fato já acreditou, se você de fato recebeu a salvação e o Espírito Santo habita em você e habita em mim, um dos trechos das minhas orações diárias é qual? Senhor, me ajude a ser igual a Ti. Senhor, me aponte o que é correto. Senhor, me mostra aquilo que não Te agrada, me ajude, me dá força a tirar do meu caminho, a tirar da minha vida aquilo que desagrada ao Senhor. Se você crê, então você crê que Ele ouve, e Ele vai efetivamente apontar em todos os momentos aquilo que você precisa abraçar e dizer sim, e aquilo que você tem que dizer não. Muitas vezes precisamos dizer não. E esse não, às vezes não é só por coisas que nós possamos fazer de ruim, mas o não, muitas vezes é não a certas memórias, é um não a certos julgamentos que somos impelidos a fazer e que atrapalham a nossa jornada, seja espiritualmente falando, seja no mundo de uma maneira geral. Eu preciso dizer não para diversas coisas, diversos entulhos disfarçados de utensílios que às vezes a gente acha que precisa carregar durante a vida, e que são apenas pesos que ficam entulhando a nossa vida, sobrecarregando as forças, minando, drenando a energia, dificultando o caminho. Coisas que simplesmente poderíamos sim, a elas, dizer um belo não. Precisamos dizer não. Se libertar das amarras, se libertar de correntes e olhar para o Senhor. Em Hebreus 12, versículo 2, eu tinha marcado e tirei. Hebreus 12, versículo 2. Deixa eu ler aqui. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então,
mesmo que sejam coisas que não é você que vai fazer errado, mas às vezes coisas que fizeram de errado contra você, afrontas que vieram contra a sua vida, mentiras que vieram contra a sua vida, injustiças cometidas. Em Jesus podemos suportar todas essas afrontas, porque Ele suportou a todas as afrontas na cruz, e venceu a todas elas, e teve gozo nisso tudo, e assentou-se à destra de Deus. Então em Jesus podemos dizer não até para a maldade dos outros que vêm tentar nos atingir, e que muitas vezes se tornam entulhos na nossa vida, entulhos na nossa ignorância, na minha ignorância. Eu transformo em utensílios e carrego aquilo ali achando que me ajuda de alguma maneira, mas que na verdade são apenas pesos inúteis. Olhe para a cruz, olhe para aquele que tudo suportou. Seja realmente liberto, seja realmente liberta de toda a maldade humana, seja a sua, seja a do outro, da outra que tenta te atingir. Pois até mesmo isso, na cruz, Jesus levou. Até mesmo nisso, com Ele, fomos crucificados. Ele fez por nós. Toma posse disso. Toma posse disso. Deseje isso. Acredite nisso. E diga não àquilo que precisa ser dito não. E viva. Viva, 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 viva. Mais que vencedor. Viva vitoriosamente pelo pleno poder de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente e que a sua santa palavra venha cortar tudo que for mal, retirar de nossa vida e nos transformar, e transforme a sua também, em nome de Jesus. Amém? Senhor Pai amado, obrigado, Pai, pela sua palavra nessa manhã, pelas revelações que o Senhor nos traz. Nós agradecemos a Ti, nós Te exaltamos, pois todo o sacrifício foi feito pelo Senhor, seja o sacrifício, ó Pai, pelo nosso pecado, ou seja mesmo aquilo que os outros impingem contra nós, tentam nos atacar, tentam vilipendiar as injustiças, as mentiras, as falsidades, as fofocas, seja o que for, ó Pai. Tudo isso o Senhor na cruz levou, ó Deus, e nós desejamos, ó Pai, a libertação que o Senhor traz a respeito de todas essas coisas. Nós desejamos porque cremos que o Senhor já fez isso, Pai, e que o Senhor nos permita ser vitoriosos sempre, e nos ajude, ó Deus, para dizer não aquilo que precisa ser dito não, e dizer sim, somente, ó Pai, aquilo que vem do seu santo trono. Desde já lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.